Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, 29 de julho de 2020. Estamos gravando estes pequenos vídeos a respeito da lei moral. E nós falaremos hoje da utilidade da lei moral para os crentes. O seu valor é permanente, a sua validade durará enquanto durarem os céus e a terra. Entretanto, nós temos que salientar logo de saída que o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele está livre da lei moral como um pacto de obras, de tal maneira que ele nem é justificado pela obediência a ela e tampouco ele é condenado por não observá-la, uma vez que foi Cristo quem o salvou de maneira graciosa. Entretanto, existe, além daqueles três usos que nós vimos no vídeo de ontem, que são úteis e necessários para a vida do crente, tanto quanto para de todos os homens, para o crente de maneira específica, a lei moral também tem três grandes utilidades. A primeira delas é provocar em nós um senso de constrangimento. É demonstrar que nós somos devedores a Cristo por tudo aquilo que Ele fez ao observar em filigrana cada um dos mandamentos. Cristo cumpriu em nosso favor e em nosso lugar tudo o que o mandamento preceituava. Cumpriu também, recebeu sobre si também como cumprimento a maldição da lei, não porque ele mesmo não pudesse ou não conseguisse observá-la, mas como nosso representante desde Adão, ele suportou e recebeu em nosso favor, em nosso lugar, aquela maldição sobre aqueles que não obedecessem a Deus. Portanto, somos levados a um constrangimento porque nós olhamos para os mandamentos e nós entendemos que por causa deles, em relação à nossa transgressão, e observando como um peso dificílimo que seria incapaz a nós, e Cristo fez até o sacrifício de sua própria vida, posto que a carta de Paulo aos Filipenses diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Este aspecto da lei nos leva a ver o quanto somos devedores por tão grande amor, o quanto somos devedores por tão grande vida entregue em nosso favor, em nosso lugar. Somos devedores a tudo que Cristo realizou gratuita e graciosamente por nós na cruz. O segundo constrangimento é igual ao primeiro, só que este nos leva agora a ver que é preciso ter zelo, cuidado com a nossa vida, porque ela foi comprada por um alto preço, porque a lei exigiu um sacrifício humanamente impossível de ser realizado por nós, porque Cristo suportou na cruz, naquele madeiro amaldiçoado, a maldição que nos cabia. Portanto, nós não temos o direito de levarmos vidas levianas, nós não temos o direito de brincar com a graça e com a misericórdia. Nós precisamos compreender que aquela obediência que foi até a morte de cruz, aquele zelo de Cristo por cumprir todo o mandamento e todos os mandamentos, por viver de tal maneira irrepreensível a sua relação de obediência em comunhão com o seu Pai, ele fez também nesta hora na qualidade de nosso representante. E agora é nosso dever também sermos cuidadosos, zelosos com o tipo de vida que temos, e precisamos, o quanto possível, harmonizar as nossas vidas com o padrão da lei, não para sermos salvos, não com medo de sermos condenados caso não consigamos obedecê-los, mas com uma prova, um tributo da nossa gratidão e do nosso amor, porque nós compreendemos exatamente o que foi que aconteceu no Calvário. Portanto, nós sabemos
temos consciência, a palavra nos iluminou, o Espírito nos deu conhecimento da verdade, nós lemos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho e sabemos que o madeiro nunca foi preparado para o Filho Santíssimo de Deus. O madeiro foi preparado para os transgressores, para os rebeldes, para os pecadores, dentre os quais nós nos achávamos. Mas Cristo substituiu-nos e Ele o fez, por sua retidão. Ele cumpriu, levou sobre si todos os estertores da maldição, mas Ele obedeceu cada um dos mandamentos. Ele foi justificado, Deus aceitou a sua obediência, aceitou a sua justiça a ponto de ressuscitá-lo. Ao mesmo tempo, ele recebeu sobre si toda a maldição, toda a justiça, toda a ira de Deus, satisfazendo a justiça, a ira de Deus, que tinha contra justamente os que quebravam a lei, que quebravam o pacto, que solapavam a lei moral. Há um terceiro uso muito importante também. Os mandamentos são uma espécie de guarda-reios nesta sinuosa e acidentada estrada da vida. Nos protege de quedas e derrapagens fatais, nos impedem de cair em precipícios. Na verdade, a lei moral não é a nossa masmorra, a lei moral é o nosso palácio, a lei moral não é o nosso aguilhão, a lei moral não é a nossa corrente, a lei moral é a nossa segurança, é o que nos guarda, é o que nos protege, é o que nos permite transitar e caminhar neste mundo sob a ira e a maldição de Deus, um mundo caído com a presença e a influência do pecado, e ainda assim, ainda que não sem muitas lutas, ainda que não sem muitas dificuldades, passarmos incólumes por este mundo para sermos guardados e preservados até a jornada final, até chegarmos um dia junto do Senhor, com seus anjos e com seus santos na glória. Portanto, esses três usos, dois constrangimentos. O primeiro deles nos faz entender tudo quanto Cristo sofreu em nosso favor, em nosso lugar. O segundo nos constrange, então, a não vivermos levianamente, mas por causa desta dívida, agora queremos expressar toda a nossa gratidão e todo o nosso amor e vamos conformar toda a nossa vida com aquilo que a lei moral preceitua como forma de vida de agradar a Deus. Terceiro, sabemos que a lei moral serve como nosso protetor. Antigamente, foi o nosso tutor até que chegássemos a Cristo. Agora, em Cristo, a lei moral muito nos protege, nos ajuda de modo a dar limites de segurança para as nossas vidas, de modo a que não venhamos a nos perder nas sinuosas, derrapantes e perigosas estradas deste mundo, porque as estradas deste mundo não nos levam ao céu. O caminho que nos coloca na rota da glória é Cristo, e o mandamento nos ajuda a permanecer no caminho certo, nos orienta a viver a vida que, de fato, tem como escopo final a contemplação beatífica e a bem-aventurança na casa do Pai. E que Deus muito, muito nos abençoe.